Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar de como fica a vida após uma experiência de quase morte ou EQM. Para você que não está muito familiarizado, a EQM é um fenômeno fronteiriço de quando a pessoa está entre a vida e a morte e ela acaba então saindo do próprio corpo, em geral passando por um túnel de luz, e assim podendo comprovar por si mesma o que existe após a morte. Ou seja, é um fenômeno que diz muito mais sobre a nossa realidade, sobre quem somos e o papel que desempenhamos aqui na vida material. Então a experiência de quase morte não é apenas uma experiência qualquer, ela é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Mas como nós vamos ver aqui, essa transformação não significa necessariamente que ela seja positiva ou que seja algo romântico. Muito pelo contrário. Em alguns casos ela pode ser sofrida, dolorosa, mas de um modo geral ela pode ser extremamente útil de vários modos ainda impensados e ressignificar toda uma existência. Mas antes de falar sobre essa vida após a EQM, eu peço que você se inscreva aqui no canal se o teu interesse for por temas transcendentes que expandem a sua consciência e que tratem também desses fenômenos relacionados da vida após a morte. Tudo de forma ponderada e tudo sobre o olhar científico. E se você quiser ajudar na divulgação da experiência de quase morte, por favor, curta esse vídeo para que ele ganhe mais relevância, que assim mais pessoas poderão acessá-lo aqui na internet. Então, para uma pessoa que nunca teve uma experiência fora do corpo, ou mesmo alguém que tem uma visão mais romantizada do universo da existência, ela pode pensar que alguém que já foi capaz de transcender a matéria, que conseguiu encontrar seres de luz ou até mesmo parentes falecidos, sabe, alguém que transitou lucidamente entre dimensões, possa ter uma vida então mais sossegada, mais cheia de certezas e então ter uma tranquilidade maior. E de fato isso acontece com muitas pessoas. A vida transforma e ela fica então muito mais ajustada. Entretanto, a EQM não tem os mesmos efeitos para todas as pessoas. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, de cultura, de princípios pessoais e do momento de vida que a pessoa está. Então ela pode ser um desajuste ou mesmo ser muito benéfica. E vale lembrar que a experiência de quase morte é um ato ou uma ação praticamente espontânea. A pessoa não pede, ela não quer ter uma experiência de quase morte. Nem todos estão preparados. Alguns estão sim, mas a grande maioria é pega de surpresa, no momento inesperado e numa hora crítica. Dependendo da pessoa, ela pode ter dificuldades, por exemplo, profissionais, porque às vezes aquela profissão que ela faz não cabe mais. Às vezes as respostas ou os entendimentos que ela teve sobre a vida após a morte tornaram a profissão dela obsoleta, tornaram a profissão dela datada, ultrapassada. Não para os outros, mas para si mesma. Então essa dificuldade profissional pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer também dificuldade de encontrar um parceiro ou parceira. A pessoa pode ficar mais seletiva. Ela não aceita mais qualquer situação, qualquer relação, sabe, qualquer pessoa para tapar os seus buracos emocionais. Isso também pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer também dificuldades sociais. E a pessoa, de repente, ela vê que as festas, as baladas, aquilo que ela curtia tanto, de repente, sabe, perdeu o seu tesão, perdeu o seu interesse. Então a pessoa se vê até desmotivada para até eventos sociais, às vezes simples, não necessariamente festas. Então isso também é essa tendência que pode acontecer da pessoa se sentir mais reclusa, sabe, de não estar tão assim aberta a todo tipo de oba-oba social, também são dificuldades que podem acontecer. Sem contar nas chamadas dificuldades emocionais, que a pessoa se sente então com saudade daquele local onde ela pôde visitar, ou saudade dos parentes falecidos que vieram até ela, né? Ou mesmo assim estados de depressivos a pessoa pode encontrar. E dependendo do temperamento, podem ocorrer certas fragilidades emocionais que tornam a pessoa então muito mais sensível, muito mais suscetível a eventos que ela não pode controlar ou que antes que não afetavam tanto, de repente, ela percebe que certas coisinhas já mexem muito mais no seu emocional. Tudo isso pode acontecer.
até mesmo dificuldades do ponto de vista religioso ou mesmo espiritual. Agora, o enfoque aqui não é falar apenas dos problemas. Sim, tudo isso pode acontecer. Isso invalida a experiência de quase morte, isso invalida essa autocomprovação de que a vida continua? Claro que não. Existem processos que podem ser muito positivos, ou mesmo alguns que se tornam até uma espécie de lacuna, se tornam, vamos dizer assim, um desafio para a pessoa completar. Então, não vamos aqui ficar lamentando ou chorando as pitangas pelo que pode dar errado. O processo todo é focar naquilo que pode ser desenvolvido e aprimorado ao longo da vida. Então eu vou colocar aqui 7 pontos que estão entre as maiores repercussões que acontecem pós-EQM. E a primeira delas é a rejeição da própria família e de amigos. Então, quando a pessoa passa por uma experiência de quase morte e ela comenta com seus parentes mais próximos, com aquelas pessoas que ela tem então certa confiança e intimidade, ela muitas vezes se surpreende justamente por não receber apoio. Em alguns casos acontece até o movimento contrário. Parentes que dizem: "Você está louco? Sair do corpo, túnel de luz, memória de vida passada? Você está maluco? Que história é? Que papo é esse?" E a pessoa então muitas vezes se sente totalmente sozinha, desamparada, porque as pessoas não a compreendem. E se você já passou por uma experiência como essa, sabe, não espere ser compreendido. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, mesmo aquela que nós gostamos, aquelas que nós amamos, elas muitas vezes não estão prontas para ouvir desses assuntos. A sociedade ainda tem um preconceito ou mesmo uma desinformação, uma ignorância muito séria em relação a esses fenômenos. Procure ter muito discernimento para quem você vai contar o que se passou com você. Não saia por aí falando com todo mundo, não fique se achando, o detentor da verdade suprema do universo, porque muitas pessoas, infelizmente, acabam ficando deslumbradas por esse processo e elas querem expor, contar para o mundo inteiro. Não que isso seja necessariamente negativo, mas a pessoa em geral acaba perdendo a autocrítica, acaba caindo no ridículo, as pessoas acabam assim, realmente tirando um pouco a autoridade moral dela. Então ela acha que ela está contando algo que ela vai ser, aplaudida e que ela vai receber uma atenção maior, quando na verdade há uma perda de crédito das pessoas. Principalmente aquelas que não o conhecem, ou não conhecem a pessoa tão a fundo assim. Não entendem, ou não querem entender que o que a pessoa está falando é sério e é legítimo. E eu sou favorável sim que as pessoas que passaram por essas experiências, que elas falem. Porque se todo mundo que tiver isso ficar calado, continua a mesma questão social, as mesmas dificuldades de sempre. Já pensou se no seu círculo social existe uma outra pessoa que passou pelas mesmas experiências que você, ou até experiências diferenciadas, mas também ricas e complexas, e você não sabe? Porque a pessoa está calada, com medo de se expor? Às vezes só depois da morte que você vai descobrir que vocês tiveram experiências conjuntas, que tinham muito mais afinidade do que vocês podiam saber. Só que então um não fala nada para o outro. Então eu sou favorável, sim. Fale, diga, mas veja o teu meio. Se você não tem, às vezes, nada a perder, ou não vai ter maiores implicações nas suas áreas gerais da sua vida, então talvez falar de forma mais abrangente pode ser interessante. Muitas pessoas públicas, muitas figuras conhecidas e populares, tanto no Brasil quanto no mundo, já falaram abertamente sobre isso. E olha que ela tem a carreira profissional a zelar, tem o nome dela. Então, mesmo com todas as questões, elas falaram. E o modo como é dito também, isso é importante, porque muitas vezes isso também acaba evitando uma certa rejeição, acaba evitando um processo das pessoas ficarem antagônicas e contrárias em relação a ela. Então, meu amigo, minha amiga, discernimento, escolha, maturidade de saber escolher. Essa é a grande pedida para esse primeiro item. Uma segunda grande repercussão que pode acontecer na vida após a EQM é a busca por respostas, por religiões e por espiritualidade. Então, quando a pessoa tem uma experiência tão marcante como é a EQM, e se você que não teve acha que isso é delírio, que isso é fantasia,
Sabe que quando a EQM é muito séria, realmente, a pessoa afirma com todas as letras, de modo categórico, que foi a experiência mais real que já aconteceu com ela. Totalmente diferente de sonho, totalmente diferente de alucinação. A pessoa tem de fato uma experiência muito marcante, muito significativa. E isso faz então o indivíduo questionar: peraí, mas onde que eu posso encontrar mais respostas? As vivências que eu tive se enquadram em qual linha? Qual religião? Qual doutrina? Ou qual seita? Enfim, a pessoa começa a buscar de tudo para tentar ter mais respostas. E é nesse ponto que pode acontecer da pessoa se tornar o que nós chamamos de buscadora borboleta. O que é um buscador borboleta? É aquela pessoa então que começa a frequentar toda e qualquer forma de linha do conhecimento. Então ela vai para o espiritismo, vai para o budismo, vai para o hinduísmo, sabe? Vai para a Umbanda, vai para a Cabala, ela vai para as áreas místicas, esotéricas, ela anda de tudo um pouco. Então esse é o buscador borboleta. Agora, esse buscador borboleta pode ser tanto positivo quanto negativo. Por quê? Se a pessoa usa essa fase para descobrir o que existe, aquilo que ela nunca procurou saber ou entender que existia, para se encontrar, isso é positivo, porque de repente ela está num lugar que ela fala: pronto, me encontrei. Aqui é o local onde eu me sinto em casa, essa linha, essa doutrina, ou enfim, esse meio aqui é o que me satisfaz. Então, depois de uma grande busca, né, por todas as áreas, ela acaba então se encontrando. Então, foi positivo. Agora, o problema é quando a pessoa se acostuma ou quando ela entra nesse processo e ela nunca quer sair disso. Então, o buscador borboleta, do ponto de vista negativo, é aquele que frequenta todas as linhas, aceita tudo e não se posiciona em relação a nada. Entende? Então, domingo ela vai na missa, segunda ela vai receber o passe, terça-feira ela vai na messiânica, quarta-feira ela vai na Rosa Cruz e assim por diante. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, a pessoa está em tudo que é lugar, só que ela não analisa, ela não faz ponderação, ela não vê: peraí, as linhas que eu frequento, uma é contraditória da outra. Muitas coisas não se equiparam. Há muitas contradições, há muitos pontos divergentes. E ela aceita tudo. Então vira aquela pessoa praticamente, vamos dizer assim, aquele místico muito raso, né? Sem grande profundidade em nada. Então isso é ruim, isso é negativo. Então buscas por respostas é algo muito válido e acontece muito após a EQM. Agora, é preciso ver quais os objetivos, o que a pessoa está de fato buscando. É só uma resposta? Ela quer se encontrar? Ou ela simplesmente abriu a sua mente para toda e qualquer possibilidade não material e ela, a partir de agora ela aceita tudo, sem crítica, sem reflexão, sem nada? Então, ser menos rígido é algo importante, desde que isso não fira os seus princípios e a sua coerência pessoal. Uma terceira grande repercussão que acontece após a EQM é o senso de dever a cumprir. Ou seja, a pessoa já sabe que ela não morreu, que ela não descartou esse corpo físico, porque ela tem algo a fazer ainda aqui na vida material, aqui nessa dimensão intrafísica, nessa dimensão respiratória. Como ela tem algo para fazer, ela às vezes não sabe o que é, mas ela entende que há uma missão a ser cumprida, que há um propósito que ainda não foi finalizado. E isso, na ciência da consciência, é chamado de programação existencial, ou, pelo um termo mais novo ou mais refinado, chamado de proexis. Então, a proexis, ou a programação existencial, é justamente essa noção de que existe um propósito, que existe uma função da tua consciência estar aqui. E esse propósito pode ser maior, menor, enfim, há um grande estudo sobre essa linha da programação existencial. Então a pessoa pode ter uma linha ainda muito pessoal, muito egocêntrica, como ela já pode trabalhar com grupos e como ela pode inclusive fazer grandes assistências para muitas pessoas, às vezes multidões que ela ainda vai ajudar até o momento de chegar ao fim dessa vida. Agora, qual linha que a pessoa vai trabalhar? É científica?
ela é religiosa, né? Ela é empresarial, qual é o ramo que a pessoa vai atingir. Então, cada um tem que identificar, porque essa programação existencial, ela é particular, ela é individual. Depende da pessoa, das suas qualidades, do nível de maturidade que ela desenvolveu vida após vida. Muitas pessoas que passam pela EQM falam, não, eu sei que eu tenho algo a fazer aqui. Agora, olha que interessante. Se a pessoa aprofundar no desenvolvimento das experiências fora do corpo, por exemplo, ela pode, às vezes, ter uma noção muito mais clara de qual é o seu dever a cumprir aqui. A EQM ela serve como, vamos dizer assim, um gatilho ou como um processo inicial que vai fazer a pessoa identificar e se reorganizar para que a vida dela volte por um curso que ela acabou se perdendo. Tanto que a EQM ocorre justamente por isso, porque a programação existencial saiu dos trilhos. O propósito de vida dela estava se perdendo. Então a EQM serve como uma chamada para a pessoa voltar para aquilo que ela ou não sabe o que tem que fazer, ou ela sabe o que é preciso ser feito, e ela está ano após ano se enrolando, se tapeando e se sabotando. E é por isso que acontecem mudanças bruscas após a EQM. Mudanças na família, na profissão, nas amizades. A pessoa pode reformular absolutamente tudo. E isso é positivo, isso é benéfico. Mudanças são em geral muito bem-vindas quando trazem, obviamente, resultados positivos. E outro conceito muito importante que eu gostaria de passar para vocês é o chamado completismo existencial. Que também tem um nome técnico para isso chamado de complexes. Então, complexes ou completismo existencial, que é a mesma coisa, é o saldo positivo ou o cumprimento satisfatório dessa programação existencial. Então, quando você morre tendo cumprido, sabe, de modo realmente, sabe, foi legal, foi o que você fez, foi o que deu para fazer, você se esforçou no seu dever aqui na Terra, há essa sensação de completismo. As pessoas após a morte ficam eufóricas, ficam felizes, elas ficam assim extremamente bem por terem cumprido essa missão pessoal. E quando a pessoa não cumpre, quando ela é um incompletista, ocorre o processo inverso. Às vezes a tristeza, a melancolia, sabe? Aquele gosto amargo por a vida ter sido desperdiçada, por ela ter jogado as oportunidades que apareceram no ralo. Então a vida que era para ser completa, que era para estar no completismo, ficou vazia, ficou fora, ficou ausente. Essa derrota, esse fracasso para si mesmo, em geral é muito ruim. E muitas pessoas, na verdade legiões de consciências, ficam muito perturbadas após a morte, justamente por não terem alcançado aquilo que elas, dentro delas, sabia que precisava ser feito. Uma quarta repercussão muito importante após a experiência de quase morte é a mudança do seu nível ético, ou como nós sempre falamos aqui nesse canal, do seu nível cosmoético. Ou seja, a cosmoética é uma ética mais avançada que engloba outras dimensões, certo? Porque a ética humana, nem tudo está na lei. Isso eu acho que vai ficar muito claro. Quando uma pessoa pensa mal da outra, joga energia negativa para outra, na lei não fala nada. Mas em outras dimensões isso é visto como negativo ou como anticosmoético. É uma antiética multidimensional ou de outras dimensões. Então a experiência de quase morte, em muitos casos, transforma muito a pessoa nesse sentido ético ou cosmoético. A pessoa revê seus valores, seus princípios, suas condutas, as suas posturas em relação a si mesma e em relação aos outros. Há uma reformulação geral. Porque veja, a cosmoética, ela é fundamental na nossa evolução, fundamental. Não existe evolução sem cosmoética, não existe maturidade, não existe crescimento pessoal sem crescimento proporcional dessa cosmoética. Então isso é muito sério. E na EQM, por exemplo, a pessoa percebe, entre outras coisas, que cada detalhe conta, sabe? Cada gesto, cada gentileza, tudo influi, nada é, sabe, em vão, nada é perdido. Então até os pequenos detalhes, até as coisas mínimas fora do corpo, a pessoa percebe que isso tem valor e que isso é sério.
Então, quando a pessoa percebe isso, imagina os grandes casos, ou os erros crassos, né? As puxadas de tapete, as agressões, as fofocas, né? Os linchamentos virtuais, os assassinatos de reputações e assim por diante. Pensa em tudo isso. Então a EQM tem um lado muito positivo para isso. Dá uma crise de crescimento. A pessoa vê que ela não pode mais continuar com aquele nível, sabe, de maturidade, com aqueles vícios ou com aquele nível de auto-engano que ela tanto vem cultivando erradamente ao longo da vida. Então é uma crise, a pessoa tem que se mexer, tem que sair do lugar, e ela tem que fazer algo a respeito. Isso é muito sério. Inclusive eu te pergunto, essa semana você já tomou a sua dose de vergonha na cara? Uma quinta repercussão muito séria também após EQM é o sentimento de ser amparado, ou seja, a pessoa se percebe ajudada por outras dimensões, por outras consciências. Então a pessoa percebe que ela não está isolada, que ela não está sozinha, que ela tem valor sim. Então quantas pessoas fora do corpo que encontram ali o ser de luz, ou como nós chamamos o amparador, que é um técnico, que é alguém muito afinizado a ela, que vem ajudá-la, que vem passar uma mensagem, que vem dizer, entre outras coisas, direta ou indiretamente, olha, estamos aqui para te apoiar, você não está sozinho. Então esse sentimento de estar amparado, de estar ajudado, ele é muito forte, ele é muito importante de se ter. Especialmente nas crises, porque quando a gente às vezes tem uma situação, uma fase complicada, né, a pessoa acaba dizendo, eu não sou ninguém, ninguém olha por mim, eu sou um esquecido pelo universo, sou esquecido por tudo e por todos, mas não. Essa experiência mostra que ninguém está esquecido e que você também não está esquecido. Nas dificuldades, dependendo da situação, dependendo do processo, você é sim amparado, ajudado, sempre, claro, dentro do limite ou dos limites da cosmoética. Porque esses amparadores não vão evoluir por você. Eles não vão fazer para você aquilo que é papel teu, que é tarefa tua. Mas um auxílio, uma inspiração, uma energia, uma mensagem, isso eles podem passar sim, se você estiver aberto e receptivo. Não é à toa que tantas pessoas durante EQM se sentem amadas e acolhidas, um sentimento avassalador de interação e de amorosidade quando ela está fora do próprio corpo físico. Então tudo isso tem a ver com esse processo de ajuda que nós recebemos. E um ponto importante para você pensar, que eu acho muito válido, é o seguinte: quando as pessoas têm experiência de quase morte e encontram esse ser de luz, elas acham que isso é algo apenas de outra dimensão, que ela vai encontrar ou que ela vai interagir apenas após a morte ou em situações extremas. Mas não. Esses amparadores estão conosco em muitos momentos ao longo do dia, ao longo da semana. Eles não ficam ao nosso lado sempre, obviamente, mas essa interação ela acontece eventualmente sim, muito mais do que as pessoas imaginam. E olha só, a gente tem como acessar ou se conectar com esses seres, com esses amparadores, quando nós estamos acordados, ou seja, na chamada vigília física. Então eu e você estamos acordados agora, e a gente pode aprender ou desenvolver técnicas para interagir com eles. Não precisa esperar uma outra EQM, não precisa esperar apenas a vida após a morte. Não, esse contato pode ser feito. Quem sabe no futuro aqui nesse canal também a gente não fala mais sobre esses procedimentos. Uma sexta repercussão, também muito importante, é a comprovação para si mesmo de que você não é o seu corpo. Então essa é uma dúvida que gera problemas demais em toda a humanidade. Desde sempre, desde o início da nossa história, as pessoas se perguntam, existe algo além do corpo físico? Eu sou o meu corpo? Eu sou o produto do meu cérebro? Quer dizer, se o meu cérebro morrer, eu morro também? Agora, quando você se percebe pensando fora do corpo, tendo emoções fora da matéria, tendo interações de energia com outros seres, com outras realidades, com outras dimensões mais sutis, a pessoa percebe que sim, ela está além do corpo. Então, eu não sou o meu corpo, você não é o seu corpo.
Esse corpo físico aqui é apenas um veículo, ou seja, ele é apenas um meio pelo qual a nossa consciência se utiliza para se manifestar aqui na dimensão material. Então o meu corpo é um veículo, da mesma forma que quando eu entro num carro, eu não sou o meu carro. O carro me conduz para onde eu quero. E o corpo físico também, ele é um veículo que nos conduz aqui, nessa dimensão bruta, nessa dimensão, sabe, densa, material. E esse entendimento prático de que você não é o seu corpo é muito importante para superar o medo de morrer, o medo da morte. Então, quando você entende na prática que você transcende, que você está além, que você tem muito mais poder do que você imaginava, esse corpo aqui, ele não é tudo que você tem. Então a nossa consciência permanece, a nossa consciência é superior a tudo isso. Agora, na teoria, isso é muito bonito. Se você nunca teve uma experiência fora do corpo, nunca teve uma EQM, isso não adianta muito essa informação, porque você vai ter que acreditar em mim. E acreditar no que eu digo não é o ideal. Longe disso. O principal é a experiência pessoal. Então, comprovar que esse corpo aqui é apenas um veículo, ele abre uma gama de possibilidades imensas do ponto de vista da evolução, do ponto de vista do autoconhecimento e mesmo, sabe, do entendimento de como a realidade no universo de fato se processa. E já que atualmente você está morando nesse corpo, como que você está cuidando desse veículo? Seus cuidados pessoais são cosmoéticos? E o 7º e último ponto que eu vou comentar aqui, ao meu ver, é o mais sério de todos. Por quê? Acontece a repercussão chamada de aceleração evolutiva. A pessoa utiliza de tudo que ela passou, o senso de dever a cumprir, a melhoria do nível ético, as buscas por respostas, o senso de estar sendo amparado, enfim, tudo ela utiliza em prol quê? Da sua evolução pessoal. Então a EQM, ou a experiência fora do corpo, forçada por esse acidente, acaba promovendo uma revolução pessoal, faz com que a pessoa acelere. Então o restante da vida dela, sejam anos ou décadas, ela acaba sendo muito mais produtiva, muito mais fraternal, sabe? O nível de melhoria que o indivíduo apresenta é muito mais significativo. Ou seja, o indivíduo entra no chamado ciclo evolutivo. Então ele aproveita o seu tempo, as suas informações, as experiências que ele já teve em prol de si e principalmente em favor dos outros. Se a pessoa tiver mais técnicas e mais conhecimentos, ela entra até mesmo em aprofundamentos maiores. Por exemplo, o que eu sempre repito aqui no canal, da chamada experiência fora do corpo autoprovocada ou autoinduzida. Ou seja, você mesmo patrocina saídas do corpo de forma lúcida, sem acidente, sem contraindicação, sem efeito colateral, sem nada de ruim. Você mesmo na tua casa aplica técnicas e sai do teu corpo várias vezes, muitas outras vezes. A EQM, em geral, ela pode ser apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais para ser descoberto, tem muito mais para ser investigado e pesquisado fora do corpo. Então, investir na experiência projetiva, na experiência extracorpórea, astral, não o que você quiser dar, isso ajuda demais na evolução. Então a pessoa vai tendo mais autoconhecimento, ela vai tendo mais, sabe, desenvoltura entre as dimensões, a vida humana dela vai, sabe, aumentando e repercutindo cada vez de forma mais positiva. Inclusive, o que se percebe é que as pessoas que saem do corpo, que patrocinam isso pela própria vontade, elas acabam então tendo as repercussões negativas da EQM sendo sanadas de forma muito mais rápido. Então as dificuldades que eu citei aqui no começo do vídeo, praticamente, sabe, tende a caminhar muito mais rápido essa superação, essa reorganização ou mesmo essa ressignificação do que está passando por ela. Porque a pessoa então começa a ter uma outra ótica sobre si, sobre a vida e sobre o universo. Em alguns casos a pessoa se torna, por exemplo, até voluntária, faz serviço voluntário.
seja de consolação, seja, sabe, dando pão, sopão, fazendo trabalhos assistenciais assim, como mesmo trabalhos de tarefa de esclarecimento. Ela acaba, sabe, sendo um pesquisador da consciência, ela acaba querendo, sabe, produzir textos, ela acaba querendo esclarecer os outros de forma mais séria e profissional do que está se passando. Enfim, há uma revolução, há uma aceleração de fato em relação à própria evolução. Agora, como a gente sempre fala, a consciência é complexa. Existem indivíduos que podem ver, ouvir, sentir e passar por tudo que o EQM muitas vezes pode dar para ela, e ainda assim a pessoa não quer refletir sobre o assunto, ela simplesmente deixa para lá, ela segue a vida dela como se nada tivesse acontecido, banaliza e ignora tudo que ela poderia tirar de proveito, tirar de valor, tomar como forma de crescimento pessoal. Tudo isso pode acontecer. Inclusive eu coloco aqui, tem um vídeo no canal que eu falo das dificuldades religiosas. Também está na descrição aqui o link do vídeo, que, querendo ou não, a EQM traz problemas religiosos sérios, porque a religião da pessoa diz uma coisa e a experiência prática que ela teve muitas vezes contradiz ou diz outra. Então a religião diz que não existe vida após a morte, por exemplo, e ela percebe que existe sim. Tem experiências de quase morte que ela até revê cenas do passado, mas só dela ver que ela está acima, que ela está além do próprio corpo físico, isso já traz, sabe, vários problemas e questionamentos que muitas vezes a religião que ela está ou que ela gosta não traz respostas satisfatórias em relação a isso. Algumas chegam até a dizer, ó, esqueça isso, que você teve foi sonho, foi alucinação ou foi coisa do capeta, sabe? Desencoraje a pessoa então, se não tem muita autocrítica, se não tem muito posicionamento, muita firmeza pessoal, acaba então ignorando tudo que ela passou e vivendo como mais um, sendo que na verdade ela teve uma experiência diferente da grande maioria. Então eu espero que você não seja essa pessoa que passa atropelado, que passa sem reflexão, que passa sem nenhum tipo de análise maior sobre a sua vida e sobre as experiências fora do corpo. Desejo que você utilize tudo isso como uma ferramenta de evolução, como uma forma de aprimoramento pessoal e que sim, a sua atitude, a sua postura em relação à vida possa contribuir em relação aos outros, seja de uma forma pequena, seja de uma expressão um pouco maior, não importa. Mas eu espero que a EQM não passe em branco, não seja só um dia a mais que você nunca se lembra ou que não fez muita importância na tua vida. Pegue tudo isso e utilize em favor da evolução. Bem, eu fico por aqui. Espero que esse conteúdo possa ter tido algum significado para você, que possa ter contribuído para que algo mude na tua vida. Porque alguns, inclusive, têm até 2, 3 EQMs para ver se pega no tranco e alguns nem assim saem do lugar. Então vamos arregaçar as mangas, sacudir a poeira e fazer aquilo que precisa ser feito. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.